Em uma noite sem estrelas, o vento carregava um ar pesado de mistério. Ricardo era motorista de aplicativo e já estava acostumado a lidar com as esquisitices das noites paulistanas. Mas algo naquela madrugada parecia diferente. Ele sentia uma inquietação crescente, como se estivesse sendo atraído para algo maior do que ele poderia compreender. O relógio marcava 2h22 quando o celular vibrou, sinalizando um novo chamado. O endereço era em uma área afastada da cidade, quase na divisa com uma reserva florestal. Mesmo desconfiado, Ricardo aceitou a corrida. Dirigindo pela avenida deserta, ele não conseguia afastar um sentimento de déjà vu. Os postes de luz piscavam conforme ele passava, e a sensação de que estava sendo observado ficou cada vez mais intensa. Ao chegar ao endereço, não havia ninguém à vista, apenas uma estrada de terra que parecia se estender até o infinito. Prestes a cancelar a corrida, Ricardo viu uma figura surgir lentamente da escuridão. Era um homem alto, usando um chapéu e um casaco pesado que parecia deslocado para o clima quente. O homem entrou no carro sem dizer uma palavra e apenas murmurou o destino. Continue pela estrada. Ricardo tentou puxar conversa, mas o passageiro permaneceu em silêncio. Ele olhou pelo retrovisor várias vezes, mas os olhos do homem estavam escondidos na sombra do chapéu. Conforme avançavam, o ambiente ao redor começou a mudar. A estrada ficou mais estreita e a vegetação parecia crescer de maneira descontrolada, como se estivesse tentando engolir o caminho. O rádio do carro ligou sozinho, emitindo uma estática que logo se transformou em sussurros distorcidos. Ricardo desligou rapidamente, mas os sons pareciam ecoar em sua cabeça. Depois de quase meia hora dirigindo, ele começou a notar algo perturbador. O GPS não mostrava mais a rota. Em vez disso, a tela exibia apenas um vazio negro com um ponto vermelho piscando no centro. Ricardo parou o carro e virou-se para o passageiro, tentando entender o que estava acontecendo. Mas o homem não estava mais lá. O banco traseiro estava vazio, como se ninguém tivesse entrado no carro. Um calafrio percorreu sua espinha quando percebeu que a porta nunca foi aberta. Sem saber o que fazer, ele decidiu dar meia volta, mas a estrada atrás dele havia desaparecido, dando lugar a um campo coberto por uma névoa densa. Com o coração disparado, Ricardo seguiu em frente, torcendo para encontrar uma saída. Foi quando ele avistou luzes à distância. Era um vilarejo, ou pelo menos parecia ser. Casas de madeira estavam alinhadas de forma desordenada, e havia pessoas andando pelas ruas, mas algo nelas não parecia normal. Os movimentos eram mecânicos, como se fossem marionetes sendo manipuladas por fios invisíveis. Ricardo estacionou o carro próximo a uma praça e desceu para tentar encontrar ajuda. No centro da praça havia um poste com um sino enferrujado, que balançava lentamente, embora não houvesse vento. Ele chamou por alguém, mas ninguém respondeu. Então, uma criança apareceu. Ela tinha olhos grandes e brilhantes, mas nenhum reflexo de vida. Você chegou tarde. Eles já estão te esperando, disse a menina antes de desaparecer na neblina. Sem outra escolha, Ricardo entrou na casa mais próxima. O ambiente interno parecia maior do que o lado de fora, com corredores que se estendiam por metros intermináveis. As paredes estavam cobertas por fotografias antigas, mas os rostos nas imagens estavam borrados ou rasgados. Ele sentiu uma presença atrás de si. Ao se virar, viu um grupo de pessoas paradas, todas vestindo roupas de diferentes épocas. Eles o encaravam com expressões vazias, mas seus olhos brilhavam como os da criança. Uma mulher se aproximou, com um sorriso perturbador que parecia se esticar além dos limites de seu rosto. Você trouxe algo novo para nós, não é? Ricardo tentou responder, mas não conseguiu emitir som algum. Foi então que percebeu que ela estava segurando algo, as chaves do seu carro. Você veio para ficar, disse ela, antes de se afastar e sumir em um dos corredores. Desesperado, Ricardo tentou sair da casa, mas os corredores pareciam se mover, mudando de posição cada vez que ele dava um passo.
Portas surgiam e desapareciam, e os sussurros que antes vinham do rádio agora ecoavam pelas paredes. Ele entrou em um dos quartos e encontrou um espelho, mas o reflexo que viu não era o seu. Era ele, mas de uma forma distorcida, com olhos completamente negros e um sorriso maligno. De repente, o reflexo começou a se mover de forma independente, estendendo a mão para sair do espelho. Ricardo correu, mas ao atravessar uma porta, se viu de volta ao carro. O motor estava ligado e o relógio marcava exatamente 2h23, como se tudo tivesse durado apenas 1 minuto. Ele olhou ao redor, mas a estrada estava normal, sem sinais do vilarejo ou da névoa. Aliviado, acelerou em direção à cidade, jurando nunca mais aceitar corridas em lugares afastados. Dias depois, ele notou algo estranho. Os passageiros começaram a reclamar de uma sensação de desconforto dentro do carro. Alguns diziam ouvir sussurros, enquanto outros afirmavam ver uma figura no banco de trás. O pior veio quando Ricardo viu sua própria foto em um jornal antigo, em uma matéria sobre pessoas desaparecidas. A data na manchete, 10 anos atrás. Desde então, Ricardo vive atormentado. Ele sabe que escapou de Sete Além, mas algo seguiu. E, de tempos em tempos, o GPS de seu carro marca destinos inexistentes, como se tentasse levá-lo de volta. Ele ainda ouve os sussurros à noite, chamando por seu nome, lembrando de que ninguém jamais escapa completamente. Gabriel, um jornalista investigativo, estava voltando para casa depois de mais um dia cansativo na redação. Sua especialidade era cobrir histórias sobrenaturais e urbanas, e ele estava obcecado por um tema específico que vinha ganhando espaço nos últimos meses: Sete Além. Relatos de pessoas que teriam visitado essa misteriosa dimensão entre mundos estavam se espalhando pela internet, e cada história parecia mais perturbadora que a outra. Gabriel, sempre cético, acreditava que tudo não passava de histeria coletiva, até receber uma mensagem anônima em seu e-mail. Se você quer a verdade, vá até a estação abandonada central às 3h13. Não se atrase. Embora hesitante, ele sabia que a oportunidade era única. O endereço levava a uma estação ferroviária desativada, fechada há mais de 30 anos. Quando chegou lá, o lugar era ainda mais sombrio do que ele imaginava. A estrutura estava corroída pelo tempo, com janelas quebradas e pichações indecifráveis. O ar era pesado e o silêncio era quase opressor. Gabriel verificou o horário, 3h10. Apenas 3 minutos o separavam do momento indicado no e-mail. Enquanto esperava, começou a ouvir um som distante, como o apito de um trem. Isso não fazia sentido, pois não havia trilhos funcionais naquela estação há décadas. O som foi ficando mais alto e, de repente, um trem surgiu da escuridão. Ele era diferente de qualquer coisa que Gabriel já tinha visto. O veículo parecia antigo, com vagões de madeira e janelas iluminadas por uma luz avermelhada. Assim que o trem parou, a porta de um dos vagões se abriu lentamente, como se estivesse convidando Gabriel a entrar. Contra todos os seus instintos, ele subiu a bordo, armado apenas com sua câmera e um gravador. O interior do trem era tão peculiar quanto o exterior. Os assentos estavam cobertos por um tecido vermelho desbotado, e havia passageiros espalhados pelos vagões. Mas algo neles era estranho. Todos estavam imóveis, com os olhos fechados, como se estivessem dormindo. Gabriel tentou falar com o homem sentado perto da janela, mas ele não respondeu. Quando o jornalista o tocou no ombro, o homem virou o rosto lentamente, revelando olhos completamente brancos e um sorriso congelado. O trem começou a se mover, e Gabriel percebeu que não havia mais como sair. Ele tentou gravar o ambiente, mas a câmera parou de funcionar, exibindo apenas estática. Pelo vidro das janelas, ele viu o mundo mudar. As paisagens normais desapareceram, dando lugar a cenários distorcidos. Árvores com troncos pulsantes, campos cobertos por uma névoa densa e figuras sombrias que pareciam observá-lo do lado de fora. De repente, uma voz ecoou pelo vagão.
Bem-vindo a Sete Além. Gabriel olhou ao redor, tentando identificar de onde vinha o som, mas não havia ninguém além dos passageiros imóveis. As luzes do trem começaram a piscar e o ambiente ficou ainda mais opressivo. Um homem alto, vestido com um terno preto, apareceu no final do vagão. Sua presença era sufocante, como se drenasse toda a energia do lugar. Ele caminhou lentamente até Gabriel e disse com uma voz grave: "Você não deveria estar aqui, mas já que chegou, terá que fazer sua escolha." Gabriel tentou perguntar o que aquilo significava, mas o homem apenas estendeu uma mão, revelando 2 objetos, uma chave enferrujada e um relógio de bolso. "Um deles te leva de volta, o outro te mantém aqui, para sempre." A mente de Gabriel trabalhava a mil, mas antes que pudesse decidir, o trem parou abruptamente. A porta do vagão se abriu, revelando uma cidade fantasma. A cidade parecia estar viva, mas não de uma forma que Gabriel conseguia compreender. As ruas eram feitas de pedra escura, e os prédios tinham formas impossíveis, como se desafiassem as leis da física. Figuras encapuzadas andavam por ali, sussurrando palavras em uma língua desconhecida. No centro da cidade, havia uma torre gigantesca que parecia chamar por ele. Guiado por uma força que ele não compreendia, Gabriel desceu do trem e seguiu em direção à torre. À medida que se aproximava, os sussurros ficavam mais altos, transformando-se em gritos distorcidos. Dentro da torre, encontrou uma sala vazia, com paredes cobertas por espelhos. Cada espelho mostrava uma versão diferente dele mesmo. Em uma, ele estava velho e cansado. Em outra, parecia perdido em um deserto sem fim. E em outra ainda, ele estava preso no trem, com o mesmo olhar vazio dos passageiros. Uma voz ecoou novamente, desta vez vinda de todos os espelhos: "Escolha seu destino." Gabriel percebeu que a chave e o relógio ainda estavam em suas mãos. Ele tinha que decidir, mas o medo de tomar a decisão errada o paralisava. Com as mãos trêmulas, ele segurou a chave e a colocou em uma fechadura que apareceu do nada na parede. Assim que girou a chave, o chão desapareceu sob seus pés, e ele caiu em um vazio interminável. Quando abriu os olhos, estava de volta à estação abandonada. O trem tinha desaparecido, e o relógio marcava 3h14, como se nada tivesse acontecido. Mas algo estava errado. Ao verificar sua câmera, ele encontrou imagens que não se lembrava de ter gravado. Cenas do trem, da cidade fantasma e da torre. Ele também viu algo ainda mais aterrorizante. Um reflexo dele mesmo com os olhos completamente brancos, parado atrás dele em várias imagens. Desde aquela noite, Gabriel nunca mais conseguiu dormir. Ele sente que algo o acompanha. Uma presença invisível que observa cada movimento seu. E, todas as noites, às 3h13, ele ouve o som distante de um trem, mesmo estando em sua casa. Ele sabe que Sete Além não o deixou escapar completamente. Algo foi deixado para trás e algo voltou com ele. A única certeza que Gabriel tem é que, mais cedo ou mais tarde, o trem retornará e dessa vez ele pode não ter escolha. Tiago, um detetive particular acostumado a lidar com casos complicados, recebeu um telefonema que mudaria sua vida para sempre. A voz do outro lado da linha era de uma mulher desesperada, dizendo que seu irmão, Guilherme, havia desaparecido misteriosamente após mencionar algo chamado Sete Além. Curioso e cético, Tiago decidiu aceitar o caso. Ele acreditava que aquilo poderia ser apenas um delírio ou uma tentativa de chamar a atenção, mas algo na voz da mulher parecia genuinamente perturbador. As investigações o levaram até um antigo prédio no centro da cidade, um lugar que já havia sido um hotel de luxo décadas atrás, mas agora estava abandonado. Tiago encontrou o nome de Guilherme no registro de um quarto, mas a data de entrada era incomum: 30 de fevereiro, um dia que não existe. Intrigado, decidiu explorar o local. O ambiente era carregado de uma atmosfera pesada, com corredores estreitos, paredes descascadas e um silêncio que parecia amplificar cada um de seus passos. Quando chegou ao quarto 707,
Sentiu um calafrio inexplicável. A porta estava entreaberta e dentro havia um cenário estranho. O quarto parecia congelado no tempo. Móveis antigos, um rádio de época que tocava uma melodia distorcida e um espelho no centro da parede oposta. Mas o que mais chamou sua atenção foi um caderno deixado sobre a cama. As páginas estavam preenchidas com rabiscos e frases desconexas, mas uma delas se destacava: Sete Além é real. Não confie nos espelhos. Enquanto lia, Tiago ouviu um barulho atrás de si. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. O espelho, no entanto, parecia diferente. Ele refletia o quarto, mas não ele. Em vez disso, a figura de um homem de costas, usando um chapéu, parecia observar algo além do vidro. Tiago tentou tocar o espelho, mas foi puxado para dentro dele por uma força invisível. De repente, ele não estava mais no quarto. Estava em um lugar que desafiava a lógica. O céu era vermelho sangue e o ar parecia vibrar, emitindo sons que ele não conseguia identificar. Ao redor, uma cidade se estendia, mas não era como qualquer cidade que ele já havia visto. As ruas eram feitas de pedras negras que refletiam como espelhos, e os prédios tinham formas impossíveis, torcendo-se como se fossem feitos de cera derretida. Ao explorar o lugar, Tiago percebeu que não estava sozinho. Havia pessoas, ou pelo menos algo que parecia pessoas, andando pelas ruas. Elas usavam roupas de diferentes épocas, mas seus rostos eram indistintos, como se estivessem cobertos por uma névoa. Sempre que ele tentava falar com alguém, elas desapareciam no ar como fumaça. Após horas caminhando sem direção, encontrou um homem sentado em uma praça central. Diferente dos outros, ele tinha uma aparência nítida, mas seu rosto era pálido e seus olhos completamente negros. Você não deveria estar aqui, disse o homem, sem sequer olhar para Tiago. Antes que pudesse responder, o homem continuou: Sete Além não é um lugar, é um estado. Você entrou, mas não sabe sair. Poucos sabem, e aqueles que sabem pagam o preço. O homem entregou um objeto a Tiago, um relógio de bolso que parecia funcionar ao contrário. Quando ele zerar, você terá que decidir. Mas lembre-se, escolha errada, e você fica aqui para sempre. Antes que pudesse fazer mais perguntas, o homem desapareceu, deixando apenas o eco de suas palavras. Tiago começou a vagar pela cidade novamente, agora com o relógio em mãos. Ele percebeu que o lugar parecia vivo, como se o observasse. Sempre que olhava para trás, as ruas haviam mudado e os prédios pareciam mais próximos, quase como se estivessem se fechando sobre ele. Em um momento de desespero, ele entrou em um prédio que parecia uma biblioteca. Dentro, as estantes eram infinitas, cheias de livros com títulos que variavam entre nomes familiares e outros escritos em idiomas desconhecidos. Ele encontrou um livro com seu próprio nome na capa. Ao abri-lo, viu páginas preenchidas com eventos de sua vida, até o momento exato em que entrou em Sete Além. As páginas seguintes estavam em branco. Quando ele passou para a última, viu uma frase escrita em letras vermelhas: Você tem 1 hora. Escolha com sabedoria. O relógio agora marcava apenas 10 minutos. Ele saiu correndo da biblioteca, tentando encontrar algo que o ajudasse. Foi então que avistou uma torre gigantesca ao longe, com um brilho que parecia atraí-lo. Sem pensar 2 vezes, correu em direção a ela. Ao entrar, encontrou uma sala circular com 7 portas. Cada porta tinha um símbolo diferente, mas nenhum fazia sentido para ele. O relógio marcou 1 minuto. Desesperado, ele tentou se lembrar das palavras do homem na praça. Escolha errada e você fica aqui para sempre. Com a respiração pesada e as mãos trêmulas, ele escolheu a porta com o símbolo que mais parecia familiar, um círculo incompleto. Ao atravessá-la, sentiu seu corpo ser puxado violentamente. Quando abriu os olhos, estava de volta ao quarto 707. O relógio havia desaparecido, mas o caderno ainda estava lá. Ele saiu do prédio correndo, sem olhar para trás.
Dias depois, enquanto revisava suas anotações sobre o caso, percebeu algo estranho. Todas as fotos que tirou dentro do prédio mostravam figuras sombrias ao fundo, sempre observando. E em uma delas, viu claramente o homem na praça, segurando o relógio. Desde então, Tiago começou a notar algo estranho em sua rotina. Espelhos em sua casa pareciam refletir imagens que não pertenciam ao ambiente. Sons de passos ecoavam à noite, mesmo quando ele estava sozinho. Ele sabia que havia escapado de Sete Além, mas algo veio com ele. A cada madrugada, às 3h13, o som de um relógio ecoa em seu apartamento. E ele sente que sua escolha pode não ter sido a certa. Um dia, as portas podem aparecer novamente e, dessa vez, ele pode não ter outra chance. Era uma noite abafada, sem lua, quando Mariana saiu de casa para buscar a amiga Clara. Elas planejavam ir juntas a uma festa em uma cidade próxima. No caminho, Clara sugeriu pegar um atalho, uma estrada rural conhecida como Estrada dos Ventos. Mariana hesitou, pois tinha ouvido rumores estranhos sobre aquele caminho. As pessoas falavam de desaparecimentos e fenômenos inexplicáveis, mas Clara riu e minimizou os temores. É só uma lenda boba. Vamos economizar tempo. A estrada era estreita, ladeada por árvores tão altas e densas que o céu parecia desaparecer. Conforme avançavam, um nevoeiro pesado começou a envolver o carro, dificultando a visão. Mariana tentou ligar o rádio para aliviar o clima tenso, mas tudo que ouviu foi um zumbido intermitente. Clara notou algo estranho. Os ponteiros do relógio do carro estavam girando descontroladamente, como se o tempo estivesse em colapso. De repente, elas viram uma figura no meio da estrada. Mariana freou bruscamente, mas a figura não se moveu. Era um homem alto, vestindo roupas antiquadas, como se tivesse saído de outra época. Seu rosto estava coberto por um chapéu, e ele segurava uma lamparina que oscilava de forma hipnótica. Ele apontou para um lado da estrada, onde havia um caminho de terra. Mariana hesitou, mas Clara insistiu que seguissem as instruções. Assim que viraram na direção indicada, o ambiente mudou. O asfalto desapareceu, dando lugar a uma trilha empoeirada cercada por campos secos. O nevoeiro ficou ainda mais denso, e Mariana começou a sentir como se estivessem dirigindo em círculos. De repente, o motor do carro morreu. Elas saíram para verificar, mas, ao olharem para trás, perceberam que a estrada tinha desaparecido. Estavam cercadas por árvores que pareciam estar vivas, com galhos que se moviam levemente, como se respirassem. No meio daquele silêncio opressor, Clara apontou para algo à distância, um pequeno vilarejo. As duas decidiram caminhar até lá em busca de ajuda. O lugar parecia abandonado, com casas de madeira apodrecidas e janelas quebradas. Mas o mais estranho era o som, ou melhor, a ausência dele. Nenhum barulho de vento, insetos ou até mesmo de suas próprias pegadas. Apenas um silêncio esmagador. Mariana e Clara bateram na porta de uma das casas. Depois de alguns segundos, uma senhora idosa abriu, com olhos fundos e um sorriso estranho. Ela as convidou para entrar, dizendo que estava esperando por elas. Dentro, a casa era decorada com objetos antigos e fotografias em preto e branco. Mariana congelou ao notar que, em uma das fotos, havia uma mulher idêntica a Clara, usando roupas de época. A senhora percebeu o olhar de Mariana e apenas sussurrou: "Todos nós já estivemos aqui antes." Clara começou a agir de forma estranha, como se estivesse em transe. Ela seguiu a senhora até um quarto escuro, enquanto Mariana tentava detê-la. Mas assim que cruzaram a porta, Mariana se viu sozinha novamente. O vilarejo havia desaparecido e ela estava de volta à estrada de terra, com o carro funcionando e Clara sentada no banco do passageiro, dormindo profundamente. Ao chegar em casa, Mariana acordou Clara,
Mas algo estava errado. Clara não se lembrava de nada. Ela não reconhecia Mariana, nem sabia onde estava. Dias depois, Mariana descobriu, em um fórum de histórias macabras, que a Estrada dos Ventos era conhecida por levar pessoas a um lugar chamado Sete Além. A única regra para escapar era nunca seguir os guias que apareciam no caminho. Desde então, Mariana vive com uma dúvida aterradora. A Clara que voltou com ela era realmente sua amiga, ou algo que veio de Sete Além tomou seu lugar?